Alô, galera do terceiro ano do Miguel Couto. Sou eu, professor William Campos. Nossa sétima aula durante o isolamento social, durante a quarentena. Como eu disse, nada vai impedir nossas aulas. Nada vai impedir nossas aulas. Vamos estudar, vamos nos cuidar e daqui a pouco a gente vai estar junto, vai se abraçar e vai curtir. Vamos conversar hoje sobre os Estados Unidos, USA. Nós vamos estudar a independência dos Estados Unidos, chamada por eles de Revolução Americana. Vamos que vamos? Vamos nos organizar? Em primeiro lugar, essa aula tem tudo a ver com o iluminismo, que a gente já estudou. Sim, eu já te dei essa aula. O iluminismo, ele defende o quê? Democracia no lugar do absolutismo, igualdade no lugar da sociedade estamental, liberdade econômica no lugar da intervenção do Estado e, aula de hoje, no lugar do sistema colonial, autodeterminação, independência. Então a gente vai estudar o primeiro país das Américas, o primeiro a se tornar independente, no ano de 1776, século XVIII. Vamos lá? Bom, primeiro a gente vai trabalhar as causas da independência americana. Ok? Vamos conversar? Vamos estudar? Bom, para a gente saber as causas da independência dos Estados Unidos, é melhor fazer um flashback. Dar uma geral na matéria. Os Estados Unidos, eles vão ter sua origem basicamente ligada à vinda de puritanos. Lembra aquela aula de Inglaterra, a primeira, a segunda? Pois é, na época da dinastia Stuart, muitos puritanos fugiram e vieram para a América. Não era para ter inglês na América, era para ser português e espanhol, por Tordesilhas. Só que os ingleses não levavam a sério o Tratado de Tordesilhas e partiram para dentro das Américas. E lá na América do Norte, lá em cima, eles vão fazer sua morada. Isso é uma coisa muito importante. O inglês veio para cá para morar, para ter paz, para ter liberdade religiosa. No início do século XVII. Isso é muito importante. Os peregrinos do Mayflower, em 1703. Então, os ingleses vieram, a princípio, para o norte dos Estados Unidos e vão descer, ocupando toda a região sul. E isso vai gerar uma situação diferente da que o Brasil viveu. Porque o norte dos Estados Unidos vai ser uma colônia de povoamento. E o sul vai ser mais parecido com a gente, uma colônia de exploração. Eu falo Estados Unidos para te ajudar, mas na época é chamado de 13 colônias. Então, o início são essas 13 colônias. Tudo bem? Essas 13 colônias são muito importantes. Muito importantes. Norte, povoamento. Pequena propriedade, ausência de escravidão, produção manufatureira. Sul, exploração. Latifúndio, monocultura, livre cambismo. Grandes propriedades. Então, tinham dois países dentro de um só. Aliás, eu queria te falar, essa é só a primeira aula de Estados Unidos. A aula mais importante você ainda vai ter, a de Guerra de Secessão, do século XIX, marcha para o oeste. Agora não, agora você está estudando o início de tudo. Então, o início de tudo é no século XVII, nos primeiros anos, com a vinda de puritanos, fugindo das perseguições religiosas que estavam ocorrendo na Inglaterra pelos anglicanos. Ok? Anglicana, dinastia Stuart. A gente já estudou isso. Aula 1 e aula 2. Pois é, esse processo de chegada dos ingleses na América vai gerar um hibridismo. A colonização inglesa na América é bi. Bi o quê? Bi. Ela é dupla. No norte
povoamento, no sul, exploração. Isso tem a ver com uma coisa chamada, anota aí a primeira coisa difícil de hoje, negligência salutar. O que é negligência salutar? Negligenciar é secundarizar. Salutar quer dizer fundamental. Ou seja, a Inglaterra não abandonou a América, mas não tinha muito tempo para cuidar. Lembra que eu te dei essa aula no século XVII? Revolução puritana, Revolução Gloriosa, muita crise na Inglaterra. Então a Inglaterra não tinha tempo nem de cuidar de si mesma. Então ela tinha a colônia, mas não tinha muito controle. Não era como Portugal conosco, entendeu? Aquela desgraça. Então a Inglaterra era dona da América do Norte, mas não estava tão presente. Qual é o nome disso? Negligência salutar. Então havia um hibridismo, norte povoamento, sul exploração, e de certa forma uma tolerância da Inglaterra em relação a isso. Pois é, nós estamos vendo as causas da independência. O que vai acontecer de muito importante para mudar, para gerar um processo de independência? Anota aí, primeira grande causa, na minha opinião, a Guerra dos 7 Anos. De 1756 a 1763, vamos lá? 1, 7, 5, 3. A 1, 7, 6, 3. Então, nessa data, 1756 a 1763, vai ter uma guerra, a Guerra dos 7 Anos. A guerra entre a Inglaterra e a França. O que isso tem a ver com os americanos? Não era para ter nada a ver, né? Mas tem. Porque nessa guerra a Inglaterra derrota a França. Ganha o Canadá, a Louisiana, vence. We are the champion. Pois é, a Inglaterra vence a França. Mas e o Kiko? O que isso tem a ver com os Estados Unidos, com os americanos? Tem a ver que a conta da vitória inglesa na Guerra dos 7 Anos vai para os americanos, com impostos. Lembra que você já estudou isso quando era criança? Lei do chá, lei do selo, lei do açúcar. Então a Inglaterra vai mudar de postura após a Guerra dos 7 Anos. Vamos fazer um replay? Até a Guerra dos 7 Anos, negligência salutar. Depois da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vai querer controlar, dominar, cobrar, explorar os colonos americanos. Então, a mudança de postura após a Guerra dos 7 Anos é uma das grandes causas da independência dos Estados Unidos. Segunda grande causa, a revolta contra esses impostos. Esses, lei do chá, lei do açúcar, lei do selo. Sim, porque o americano estava acostumado a ser livre, sem muito controle, por causa da negligência salutar. Então, quando a Inglaterra vence a Guerra dos 7 Anos e muda a sua postura, resolve controlar, cobrar, massacrar o colono americano, tratar o americano como o português tratava o brasileiro, o americano se rebela. Tem até um filme ótimo para você ver. O Patriota, com Mel Gibson. É muito sangue. É muito sangue. E é aula. O Mel Gibson é meu convidado para te ajudar a estudar. O Patriota, desce aí pela Netflix, procura aí, vai estudar. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos ao que interessa. Então, primeira causa, a mudança de postura após a Guerra dos 7 Anos. Segunda causa, a revolta contra os impostos. E a terceira causa, de sempre, a influência do iluminismo. O iluminismo vai transformar a revolta dos colonos americanos em rebelião. Eles vão começar a pensar, um governo nosso é um direito nosso. Um governo nosso é um direito nosso. Um governo nosso é um direito nosso. Então essas são as causas que vão levar à independência dos Estados Unidos. Mudança de postura após a Guerra dos 7 Anos, que é a mesma coisa que fim da negligência salutar, revolta dos colonos contra os impostos e influência das ideias iluministas. Ok? Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Podemos continuar? Bom, a independência americana é um processo.
Eu queria que você guardasse isso. No século XVII, os americanos nascem. No século XVIII, os americanos se libertam, que é a nossa aula de hoje, 17 e 18. No século XIX, os americanos se unificam, que é a Guerra de Secessão. E no século XX, gostando a gente ou não, eles dominam o mundo. Eu, no século XX, pode zoar, eu fiz uma especialização na Unicamp. Tinha um professor norte-americano que nos dava aula. E ele dizia, é fácil estudar Estados Unidos. A gente ficava louco de raiva. Mas é verdade. No século XVII, os americanos nascem. Anota aí. No século XVIII, eles se libertam. Independência. Anota aí. No XIX, eles se unificam. Guerra de Secessão. Anota aí. E no século XX, eles dominam o mundo com as guerras mundiais. Principalmente a primeira. Então, é muito legal estudar Estados Unidos. Mas vamos conversar. Vamos avançar mais um pouco. Você entendeu que as causas da independência são o fim da Guerra dos 7 Anos, que gera uma mudança de postura, a revolta dos colonos contra os impostos e a influência das ideias iluministas? Ok? Então vamos avançar um pouco mais nesse processo. Os americanos, eles vão fazer 2 declarações no Congresso da Filadélfia. Pesquisa isso, 1774, 1776. Nesses congressos, no primeiro, eles fazem uma carta pedindo para o rei da Inglaterra, Jorge III, parar com essas cobranças, parar com essas mudanças, parar com esse autoritarismo. O que o rei da Inglaterra faz? Tô nem aí, pode ficar com seus problemas que eu não tô nem aí. Ele não dá a menor bola para os americanos. Aí, em 1776, aquela turma, George Washington, por exemplo, entre outros, eles fazem a declaração do dia 4 de julho. Linda! Sugiro que você pesquise. Declaração de Independência dos Estados Unidos. 4 de julho de 1776. Nessa declaração, os americanos dizem, eu nunca mais vou ser dominado por ninguém. Nós somos um povo livre e pela nossa liberdade faremos qualquer coisa, inclusive a utilização da violência. É lindo esse documento. Aliás, você sabia que o americano não conseguiu a independência no dia 4 de julho? Cuidado com isso. A aula, só para você, exclusiva do Miguel Couto do 3º ano, é uma motivação, uma explicação, uma orientação. Eu sei que você é bom. Eu sei, eu dou aula no Miguel Couto desde o século XX. Tu não era nem nascido, cabeça de pudim. Eu sei que tu é bom. Sei que tu é guerreiro, guerreira. Mas eu quero te orientar, porque vocês erram muito isso. O dia 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos, certo? Mas não foi o dia que eles conseguiram a independência. Esse dia é o dia da carta, da declaração. E aí a Inglaterra vai fazer o quê? A porrada vai comer. Desculpa, não é palavrão, é briga, é guerra, é confusão. Vai ter uma guerra de independência de 1776 a 1780, aqui é um 8, 3. Sério, vai ter uma guerra entre os ingleses e os colonos americanos. E no final, os colonos americanos vão vencer. Quem é que ajudou os colonos americanos? Foi o Super-Homem? Foi o Batman? Foi a Liga da Justiça? Foi o Chapolin? Ah, moleque! Quem ajudou os americanos a ganhar? Porque sozinho não dava para ganhar da Inglaterra. Mas quem ajudou? A França. Oui, oui, mon amour, mon bijou. A França queria se vingar da derrota na Guerra dos 7 Anos, lá atrás, e vai apoiar os colonos contra a Inglaterra. Então, em 1783, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Reconhece. Mas isso só foi possível graças à ajuda francesa, mais, e à ajuda espanhola, menos. Então, o que interessa é que o americano se torna o primeiro país da América a ser independente.
mas é uma liberdade sem igualdade, que os estados se unem, Estados Unidos, federalismo. Então eles não mudam suas características. Então o Sul continua nojento, latifundiário, monocultor, escravista, livre-cambista, e o Norte, que é mais chique, vai continuar trabalho livre, protecionista, industrializado, pequena propriedade. Então eu diria que os americanos saem da independência, anota aí, mais estados do que unidos. Eles vencem a Inglaterra, que é o objetivo da aula de hoje, mas eles saem mais estados do que unidos. Isso é muito importante. Eles só vão se unir no século XIX, depois da Guerra de Secessão. Então hoje você estudou a libertação das colônias inglesas na América, as 13 colônias. A criação do país Estados Unidos. Mas não há uma mudança profunda. Não considero que seja uma revolução, porque não muda a economia, não muda a sociedade. Eu diria que é um movimento de libertação nacional, um dos melhores, um dos mais sensacionais. Tá na hora de pôr a Inglaterra para fora. Foi isso que aconteceu na aula de hoje. Os colonos americanos, norte-americanos, se unem e tiram a Inglaterra. Ok? Isso é muito importante para vocês. O que eu queria falar mais sobre esse assunto? Dia 4 de julho não é o dia da independência dos Estados Unidos de verdade. 4 de julho é o dia que eles dizem que vão ser livres. Vamos lá. Eu não dei bom dia, não dei boa tarde, não dei boa noite. Mas imagine a data que você está vendo a minha aula. E aí você fala para você mesmo. Eu vou passar para onde eu quiser. Repete. Eu vou passar para onde eu quiser. Aí vê a data de hoje aí. Vê a data de hoje aí. Onde você está tendo essa aula. Ok? Vê a data de hoje. Eu estou gravando no dia 15 de maio. Então, na data que você ver a minha aula, você diz, eu vou passar para onde eu quiser. Ok? Tudo bem? Tá claro isso? Aí vão passar os meses, vamos sair do isolamento, vai acabar esse negócio de quarentena, e lá para frente você vai passar. Aí as pessoas vão dizer, ai que bom, você passou. Aí você vai dizer, não, eu passei no dia que eu vi a aula do William, prazer, e disse que ia passar. Então o americano comemora a independência no dia que ele desejou ser livre, no dia que ele sonhou com a liberdade. Mas vai ter uma guerra, eu já te expliquei, uma guerra durante 7 anos, 1756, 1783, e aí a Inglaterra, em 1783, reconhece a independência dos Estados Unidos. Então o americano é marrento, ele comemora no dia que ele disse que ia ser livre. Outra coisa importante, eles saem mais estados do que unidos, porque o Sul continua escravista e o Norte continua abolicionista. Ou seja, vão ter 2 países dentro de um só. Isso é muito importante. Então essa aula foi legal, a gente se viu, mas ainda precisamos estudar outro dia como os americanos viraram o que são hoje, como eles se unificaram. E isso só vai acontecer na Guerra de Secessão, que é uma outra aula no século XIX, de 1861 a 1865. É isso, galera. Se cuidem, fiquem em casa. E lembre-se, essa é uma aula fácil. O que você pode criticar nessa aula? O William elogiou muito a independência dos Estados Unidos. Eu acho que ela é melhor do que a nossa, do Brasil. Mas você pode colocar um defeito nela. Liberdade sem igualdade, porque não acabou com a escravidão. Manteve os negros escravos na região sul dos Estados Unidos. Então isso é uma crítica. Mas ela é um exemplo, é a primeira. Serviu de estímulo para a Inconfidência Mineira e para tantos outros movimentos. E outro erro comum que eu não quero que você erre. Essa aula é antes ou depois da Revolução Francesa? Antes. Ok? Essa aula é em 1776. A Revolução Francesa depois, 1789. Ok? Tchau!